Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos já aguardando a entrada do pessoal. Vamos convidar os pastores, pastor Micael, o pastor Douglas. Queremos já agradecer a presença de vocês, Júlia. Olá, pastor Micael, boa noite, pastor Douglas. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Cléo. Boa noite, Cléo. Boa noite, Micael. Muito obrigada. Boa noite, Micael. Pelo convite, muito obrigada por estar aqui conosco. Que Deus os abençoe. Agradeço muito. Que seja um tempo para edificação, né? Não só das nossas vidas, mas também para quem está nos assistindo agora. Eu gostaria, em primeiro lugar, Amém, de esclarecer o propósito dessa live de hoje, né? Ela tem uns propósitos um pouco mais amplos, porque hoje nós estamos aí pensando em conhecer a experiência no discipulado da Igreja de Ribeirão Preto, São Paulo, e sobre como os pastores têm aplicado e desafiado os membros da sua igreja a obedecerem esse projeto de Cristo, de fazer discípulos. E a gente vem com uma base bíblica, né? Mateus 28, 19 e 20, que é aquela de ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado. E ele fecha, né? Eis que estou convosco até a consumação do século. E hoje nossa esfera de ação, também um pouco mais ampla, nós estaremos falando aí, pensando na membresia da igreja, né? E a nossa base metodológica sempre é a do Senhor Jesus Cristo, né? Quando a gente observa que ele chamou os discípulos ali em Mateus 4, 19, e ele chama para ensinar, ele chama para pregar e, acima de tudo, para seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo em todos os aspectos. E a gente observa muito claramente que ele teve propósito claro, ele teve propósito definido sobre o que fazer e como fazer para obter os seguidores, que eles fossem praticantes e não apenas ouvintes da palavra dele. E aí nós também gostaríamos, né, que quem está aí conosco soubesse que nós já fizemos 3 lives, né, no Instagram, Cléo Peixoto, e nós falamos sobre o discipulado a partir de conceitos, de definições, diferentes perspectivas na vida prática de mães cristãs com os seus filhos. Tivemos também ricas contribuições de recursos, né, que as mães, a família pode utilizar nessa tarefa do discipulado. Com foco na esfera da igreja, hoje nós queremos conversar sobre o aspecto do discipulado, porque dentro de casa a gente já viu, a gente já conhece, mas a ideia hoje é nós conversarmos um pouco mais sobre a igreja, né, porque em casa a gente já sabe, mas e na igreja? Nós também queremos saber, né, como que isso funciona. Então, nós queremos hoje desafiar os pastores, né, das demais igrejas e também os membros da Igreja de Cristo, para que essa experiência, né, que vai ser relatada aqui hoje, sobre a prática do discipulado na igreja local, seja motivador para todos nós. E aqueles que ainda não começaram a obedecer a ordem do Senhor Jesus no discipulado, possam se sentir encorajados a darem o primeiro passo. E aqueles que já iniciaram, que prossigam firmes no propósito, por saber que estão dentro ou no centro da vontade de Deus, né? E eu imagino que ainda deva ter
pode ser que ainda tenha pessoas que não me conheçam, ou que conheçam os pastores e não conheçam a mim. Eu gostaria, então, de me apresentar. Eu sou a Cléo Peixoto, sou casada com José Carvalho Peixoto, mãe da Danúbia. Tenho 2 netinhos, que são as coisinhas mais lindas do mundo. Caleb, com 8 anos, e a Lia, de 5 anos. Eu sempre falo isso porque é a mais pura verdade. Eu desenvolvo um trabalho para o Senhor no Ministério de Aconselhamento Bíblico para mulheres. Faço treinamentos em aconselhamento bíblico, evangelização pessoal. Sou professora da escola dominical, ministro aulas para cristãos e não cristãos. E pessoas que geralmente têm dúvidas a respeito da sua salvação e desejam conhecer um pouco mais sobre esse assunto, aprofundar sobre questões do pecado e também as questões da redenção em Cristo Jesus. E hoje, pela graça de Deus, né? E eu digo também sempre que eu fui um pouco forçada pela pandemia, tenho produzido conteúdos, né, bíblicos destinados ao nicho cristão, com conselhos para mulheres, num canal de YouTube que se chama Conselhos da Cléo. E agora, pastores, vocês fiquem à vontade para também se apresentarem e falar aquilo que vocês entendem que seja importante para o nosso público. Começando por reverendo Douglas, né? Isso, vamos começar. Os mais novos. Os mais novos. Os mais novos primeiro. Primeiramente, Cléo, uma honra poder participar com você desse projeto, uma alegria para o meu coração. Mas eu sou o pastor Douglas, aqui pastoreio a Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto. Sou casado com a Luciana, pai de 3 filhos, o Pedro, o André e a Lia. E também agora já sou sogro da Ana Luísa, não é? Porque o nosso filho Pedro, mais velho, casou-se agora no final do ano passado. Eu sou o Micael, sou casado com a Lara, sou pai do Eduardo, 1 ano e 9 meses. E queria aí agradecer também a Cléo pelo convite, pela abertura que ela nos dá aqui nessa noite, para que possamos compartilhar um pouco desse tema. E sou pastor auxiliar, junto com aqui na Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto. Só para vocês entenderem, viu, o Cléo? Eu estou no meu gabinete, o Micael está na parede do lado de lá. Então, qualquer coisa eu já posso... É isso aí, pastor. É bom deixar claro aqui também, Cléo, Micael, coloca o seu microfone mais perto, porque está longe o microfone. Está me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Eu acho bem? que está um pouco baixo o som. Está me ouvindo? Dá para aumentar um pouquinho? Agora melhorou. Eu não sei se só para mim ou se para todos. Melhorou. Não, é bom deixar claro também, Cléo, que é bom deixar claro que se você olhar a estrutura aí do gabinete do pastor Douglas, os livros atrás, você já percebe aí quem é o mais intelectual aqui da live, né? Então, o conselho que eu desde já deixo para todos é a ele ouvir. Escute o que ele tem para dizer. O que eu percebo e eu observo é que ele está no santo dos santos, né? Parece que é uma coisa assim, Não, né? Exatamente. O primeiro objetivo do discipulado é desconstruir a fama maldosa do que é um gabinete pastoral. Bom, mas enfim, eu gostaria de explicar o porquê eu fiz o convite aos pastores, ao pastor Douglas e ao pastor Micael, para estarem aqui conosco essa noite. Eu tive a honra e tive o privilégio de ser pastoreada em momentos distintos por esses 2 servos do Senhor na igreja local em que eu sou membro. Em torno de 7 anos atrás, o pastor Douglas, juntamente com a sua família, chegou aqui em Votuporanga para pastorear a nossa igreja e, posteriormente, veio o Micael com a sua esposa Lara. E o período de convivência com o pastor Douglas e a sua família deixou aí um legado espiritual que eu falo que ficou eternizado.
porque se trata, né, de uma visão ministerial comum. E eu fui, inclusive, desafiada pelo pastor Douglas a investir na minha formação espiritual. E uma ideia que eu nunca havia pensado antes. E foi nesse contexto que, depois de orar, conversar com meu esposo, então eu fui para o Nutra, que é um curso de treinamento em aconselhamento bíblico, e posteriormente também, né, com apoio e incentivo de ambos, eu fiz o mestrado em ministério no PV Atibaia. E aí que fica, né, muito evidente que nós tínhamos, né, uma visão ministerial em comum. E debaixo da autoridade do conselho da nossa igreja, sobre a supervisão do pastor Paulo Henrique, nós implantamos aqui o Ministério de Discipulado e Aconselhamento Bíblico na nossa igreja. E aí nós desfrutamos, né, de um período de trabalho juntos, servindo ao Senhor. Posteriormente veio, né, o pastor Micael com a Lara. O Du, nessa época, ainda estava nos planos de Deus para ser um eterno votuporanguense. Micael e Lara gostando ou não, mas isso é real, isso é fato. E aí, então, é que nós fomos perceber que nós estávamos todos na mesma visão ministerial. E eu, né, sendo pastoreada pelos dois pastores, em tempos diferentes, e apesar de ser pouco tempo juntos, mas foi de grande importância e muito impacto na minha vida espiritual e ministerial, e sem dúvida alguma, da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, de Votuporanga, aqui em São Paulo. E atualmente esses dois pastores estão juntos e firmes no ministério, como eles já disseram, né, no aconselhamento bíblico na Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, com valiosas experiências que testemunham como a obediência ao chamado de Cristo é desafiador e como vale a pena cumprir. Vidas, né, sendo transformadas através desse ministério. E é sobre isso que nós vamos tratar na live de hoje. E aí fica aqui, né, a expectativa, uma expectativa grande. Parece que os dois pastores voltou, né? Tá ok. As perguntas, né, para o pessoal que está aí conosco, pode ser feita nos comentários. A nossa equipe vai estar aqui anotando. E no final da live, a gente vai poder responder. A gente, os pastores, logicamente, né? E eu quero também, mais uma vez, agradecer a minha equipe, que trabalha nos bastidores, né? E faz muito para que essa live aconteça. Que Deus as abençoe de forma particular. E então, nós vamos pensar aí um pouco, né? Nas lives anteriores, quando nós estivemos com a Luciana, o que é a perspectiva do discipulado intencional e não intencional, ouvimos e conversamos sobre a aplicação ou não desses conceitos na vida prática privada. Tivemos contribuições em termos de recursos, né, a serem utilizados para a família, nessa tarefa de discipulado. E hoje, então, como eu já disse, o nosso foco é a igreja, e nós queremos conversar sobre esses aspectos, né, no discipulado, porque a gente já conhece essa outra face, né? E esses dois pastores, como pastores aí da igreja, estão aqui conosco hoje, e eu gostaria então de ouvir de vocês, né, o que é que vocês pensam sobre o papel do discipulado na igreja. Perdão, sobre o papel da igreja no discipulado. Legal, já que o Micael vai falar para passar a palavra para mim, que sou mais velho, então eu vou começar aqui rapidinho. Tá bom. Eu acredito, Cléo, que a igreja é o melhor lugar para se discipular. Eu acredito num discipulado intencional, que vocês já discutiram em outras lives, não é? Quando você marca um horário sistemático com uma pessoa ou outra, entendendo que discipulado é investir na vida de um outro crente, a ensiná-lo a seguir a Jesus ou ajudá-lo
na sua caminhada, seguir a Jesus Cristo, mas eu acredito que o melhor lugar onde se manifesta discipulado é dentro da igreja local. E o próprio texto que você usou de base aí, que é Mateus capítulo 28, dos versos 18 até o verso 20, é interessante que Jesus começa a dizer aos seus discípulos da seguinte forma: vocês devem pregar o evangelho a toda criatura, vocês devem fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa identidade do batismo da Trindade no ato da salvação, isso é vivenciado dentro da unidade da igreja, do fundamento da igreja. A igreja é um lugar onde pessoas de toda cultura, raça, de toda classe, a igreja deve proporcionar um lugar onde essas pessoas poderão chegar e serem recebidas. Nós estamos trabalhando esse ano aqui na nossa igreja local, largura e profundidade, usando o texto de Efésios, capítulo 3, verso 10, que é a responsabilidade da igreja revelar a multiforme sabedoria de Deus. Mas Paulo escreve a carta aos Efésios, cumprindo o que Jesus havia dado de ordenança aos seus discípulos em Mateus, falando dessa largura da igreja, ou seja, um lugar onde essa pessoa chegará e ela poderá vir da maneira como ela está, convertida, obviamente, sendo batizada, tendo a identidade de ser salva em Cristo Jesus. E a igreja é um local onde a gente, neste momento, pode recebê-la e investir intensamente os ensinos da palavra de Deus na vida dela. Eu não vejo outro lugar, não é? Ou outro ajuntamento, ou outra comunidade, a não ser a igreja, onde essa pessoa pode vir da maneira como ela está, na estrutura que ela está, para que a gente invista na vida dela e ensine ela a seguir a Jesus Cristo. Quando Paulo fala aos Efésios de largura, é a ideia de que tanto judeus e gentios lá em Éfeso, eles eram bem-vindos à igreja, e quando Paulo fala de profundidade, é cumprir aquela ordem de Jesus, ensinar todas as coisas que vos tenho ordenado. Para quê? Para que a gente siga Jesus Cristo e forme o nosso caráter parecido com Cristo. Então, uma igreja que não discipula, ela está descumprindo um fundamento importantíssimo para que ela seja uma igreja neste mundo sendo vista, sendo notada como a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu vejo que o papel da igreja é fundamental para o discipulado, sem dúvida alguma. Ok. Muito bom. Parece que nós tivemos aí um probleminha com o pastor Micael. Acho que ele caiu. Não sei se ele caiu da cadeira, não sei se ele caiu da linha. Vamos aguardar aí um pouco a entrada dele. Vamos ver se ele entra. Enquanto isso... Só um minutinho, né? Voltei. Voltou. Ele foi arrebatado até o terceiro céu, mas ele já está de volta, né? Sempre me dando uns trabalhos esse rapaz. É isso. Lidar com criança é assim, né? Tá. O dele não está rodando. Acho que ele está com problema. Tá ok, Micael? Micael, você tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre essa questão, sobre o que você pensa no papel da igreja no discipulado? Bom, pastor, então vamos prosseguindo aqui até a gente resolver esse problema técnico, né? O senhor como pastor... como é que é a prática desse discipulado no dia a dia? Pensando assim, pastor, olha, o senhor... não, vamos lá, pode responder. Eu acredito, falando do meu papel pastoral aqui da igreja, nós temos uma série, mesmo agora em tempos de pandemia, com toda essa dificuldade de ajuntamento, nós temos uma série de produções de ensino semanais na igreja,
nasceram projetos de discipulado nesse período de pandemia que veio para ficar, independente se a pandemia existir ou não. Acho que a pandemia ajudou um pouquinho nessa ideia de a gente ter um pouco mais de versatilidade no que se diz respeito a manter a igreja conectada por um outro sistema de método agora, não é? Mas o nosso dia a dia, como discipulado, ele é intenso. Quando nós pensamos que a igreja ser, sim, o lugar fundamental para o ensino, os nossos membros terem uma conexão semanal e quase diária com tudo aquilo que a gente produz de ensino na igreja, para que eles pratiquem e exerçam suas tarefas pessoais, devocionais, para que eles também, em família, mantenham-se com as tarefas do ensino bíblico ativos dentro das suas próprias casas. Então, particularmente, o nosso discipulado aqui no sentido diário é nessa produção diária e neste momento que estamos vivendo, distribuindo isso para que os membros da igreja continuem aprendendo da palavra de Deus e se aprofundando no ensino das Escrituras para que eles alcancem essa maturidade cristã diária na vida deles. Colocando tudo isso em prática. Sempre o desafio das tarefas é coloque em prática, como você mesmo enunciou aí nas suas palavras iniciais. Amém. Amém. Pastor Douglas fez mestrado em ministério com ênfase em aconselhamento de famílias. Cursou Nutra. O Micael está concluindo o mestrado em aconselhamento bíblico no Andrew Jumper. E a pergunta que eu gostaria de saber é a seguinte: vocês pensam, né, ou vocês acham que para discipular é necessário ter uma formação específica? Ou todo crente pode e deve aconselhar e discipular? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Acho que agora está comigo, né? Agora... é bom, né? É bom, né? Falar um pouquinho. Cleo, essa pergunta é muito interessante porque às vezes as pessoas entendem dentro da igreja que o discipulado, ou essa questão de discipular, de instruir, de capacitar outras pessoas, é uma opção do membro. Mas acho que a gente tem que partir do princípio de que não é uma opção. É um chamado da parte do Senhor que nos chama para pregar o verdadeiro evangelho. Eu acho que algumas vezes nós já ouvimos falar aí que fulano entrou na igreja e ele melhorou de vida, deixou a mentira, está mais calmo, é um bom marido. Mas um grande erro nosso e engano é pensar que essa questão do discipulado ela é apenas para trazer melhorias aqui agora. Mas a busca do discipulado em si é trazer um relacionamento do homem com Deus, do homem caído com Deus santo. Então, essa pergunta se é necessário ter uma formação, eu acho que é muito mais no sentido de ter, no mínimo, que você precisa conhecer as Escrituras. Então, eu acredito que a formação de você entender o que a palavra do Senhor nos está dizendo é uma rica ferramenta nesse processo. Romanos, capítulo 15, verso 14, diz assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros. Eu acredito que nós devemos, sim, buscar o conhecimento, buscar se capacitar para compreender a palavra do Senhor, porque tem muita gente ensinando, dizendo que a Bíblia não diz. Tem muita gente pregando o evangelho com base não no que as Escrituras falam, mas com base nos recortes de Facebook. Pequenas postagens, pequenas frases e textos fora de contexto. Então, eu acredito que sim, é necessário sim buscar conhecimento, principalmente o conhecimento da palavra do Senhor, para que possamos falar aquilo que o Senhor está falando e não aquilo que vem do nosso coração. E com certeza, essa é uma tarefa não dos pastores e missionários, mas de todo crente que foi alcançado por esse evangelho da graça. Entendi. O pastor Douglas? Eu particularmente, Cleonice, eu não vejo que uma pessoa precisa ter uma formação
específica, né, conforme a sua pergunta. Eu acho que é função de todo crente em Cristo Jesus, uma vez que tem recebido instruções, multiplicar aquilo que tem recebido, primeiro colocando na sua prática de vida, que aqui eu acho que é o que é mais de específico, é provar do conhecimento de Deus na sua caminhada diária, não é? O Espírito Santo vai trabalhando isso de uma maneira muito especial, porque toda a capacitação vem da ação do Espírito Santo de Deus. E a pessoa pode multiplicar isso de uma maneira muito intensa. Um dos grandes exemplos que a gente vê nas Escrituras é que a ordem de fazer discípulos, no primeiro momento, foi dada aos discípulos, em Mateus capítulo 28. Mas você vai ter, por exemplo, um casal em Roma, que é Priscila e Áquila, que depois eles vão morar em Éfeso e vão encontrar ali Apolo, o Apolo que era eloquente, o Apolo que era o pregador, e haverá necessidade de Apolo passar um tempo com Priscila e Áquila para aprender um pouco mais da caminhada cristã na vida dele. Então veja, quem foi Priscila e Áquila não foi do grupo dos discípulos, mas eram crentes piedosos. Lucas, que escreve o Evangelho de Lucas e escreve o livro de Atos para o seu discípulo Teófilo, não está no grupo dos apóstolos, não é? Então veja, eu particularmente eu me preocupo um pouco de alguns movimentos criar um tratado de expertise ou alguém que tem que ser tremendamente preparado para um aconselhamento, por exemplo, ou para um discipulado, e para mim, particularmente, isso deve ser papel de todo membro que deve exercer o dom recebido do Espírito Santo na igreja, para que ele seja um instrumento na vida do próximo, nos ensinos das Escrituras Sagradas. Então, eu particularmente não vejo que tem que ter uma formação específica. Eu acho que tem que ter uma vida piedosa, intensa, e Deus vai usar essa vida de uma maneira muito especial. Uhum. Ok, talvez aí, então, acho que até o Micael, né, fez essa fala, talvez conhecer bem a palavra, né, que ter uma formação espiritual acompanhada, né, para não se tornar um aconselhamento antibíblico, né, ou um discipulado equivocado, né, talvez nesse sentido, né, a responsabilidade em passar, né, algo que é tão sério, que é a palavra de Deus e a própria vida em si, né, que reflete. Mas nesse contexto, pastores, será que é diferente quando o discipulado é feito por um pastor ou por um membro da igreja? Pastor, será que tem algo mais do que o membro da igreja? O que vocês pensam sobre isso? Eu penso que na teoria não deveria ser diferente, né? Não deveria existir essa diferença do pastor ou do membro da igreja fazendo o discipulado. Eu acho que isso é uma cultura que foi criada dentro da igreja de pensar que só quem deve fazer o discipulado é o pastor. O membro não pode se envolver. O membro é aquele que participa, não aquele que faz o discipulado. Mas eu vejo que o que acontece muito é que existe dentro do coração da membresia, do cristão em si, muitas vezes, uma relutância pessoal, um constrangimento pessoal, uma falta de confiança, acreditando que não sabe por onde começar, não sabe o que vai falar, não sabe como iniciar. Então, o que é que as outras pessoas vão falar? E se eu falar alguma bobagem? Então, eu acho que a gente deve sondar, primeiramente aí, Cléo, a questão das motivações do nosso coração. Porque quando o assunto é importante para mim, você vai ver que as pessoas vão falar desse assunto com naturalidade. Se você pegar alguém que é apaixonado por futebol, ele vai falar aquilo com naturalidade. Se você vê uma pessoa que é apaixonada por política, independentemente do partido, ele vai falar daquilo com naturalidade. Então, muitas vezes, essa questão é porque os cristãos acreditam que somente o pastor tem essa capacidade de discipular. Mas isso não deveria acontecer. Naquilo que o Senhor nos chamou para todos fazer o discipulado. Então, o que acontece é que, às vezes, a gente delega isso para a liderança da igreja, acreditando que somente ele tem condições suficientes. Uhum.
E uma outra questão que eu também, às vezes, pode acontecer, né? Às vezes, os próprios membros acharem que o irmão, como nós colocamos anteriormente, né? Não está, talvez, capacitado ou não consegue fazer o discipulado. Quer dizer, ele não procura um irmão por não ver credenciais nesse irmão, né? Também, talvez, possa acontecer isso, né? E acha que só os pastores é que são credenciados. Será que acontece isso também? Eu vejo que a grande culpa de credenciamento são das próprias igrejas nos seus contextos históricos, em contextos errados, né? Onde, por vezes, colocou na pessoa do pastor somente ele tem uma autoridade para fazer, ou somente ele tem uma oração forte para orar, ou somente ele tem uma condição espiritual da interpretação da palavra de Deus, né? Eu acho que esse contexto todo, se nós fôssemos aqui falar de credenciamento, é um fato errôneo que nasceu, quem sabe, até mesmo dentro do campo das próprias igrejas, e faz com que nós tenhamos aqui uma questão que é conhecida clerical. Se não for o pastor, se o pastor não disser, ou não orar, ou não fizer, as coisas não irão. E não é isso, nós temos que entender que a igreja é corpo de Cristo, não é feito de um único membro. Não é uma vez que você foi salvo, resgatado pelo sangue do Cordeiro, e habita dentro de você aquele que vai convencer você de todo o seu pecado, que vai jogar luz no teu coração para compreender toda a palavra de Deus. Cada membro da igreja tem a capacidade de ser um bom discípulo e um bom discipulador. Então eu não vejo que o discipulado feito pelo pastor é diferente, não é, de um outro membro da igreja. Eu acho que todos, e a própria palavra de Deus nos ensina isso, não é? Todos têm a condição, sendo crentes, obviamente, tendo a palavra de Deus, não é, habitando na sua vida e no seu coração, é isso que fará com que ele seja um bom discípulo e também um bom discipulador. Não especificamente somente o pastor faz isso melhor, ou com um pouco mais de propriedade, enfim. Talvez aí, a gente vai falar um pouco mais adiante, né? Mas talvez a importância também de trazer essa consciência para a igreja, né? Essa visão mais horizontalizada do discipulado, né? Menos vertical e mais horizontal. Sim. E, pastores, enquanto vocês estão aí ministrando um estudo bíblico, pode ser na escola dominical, ou vocês estão fazendo a exposição da palavra, né, num culto solene, isso pode ser considerado como uma forma de discipulado, ou o discipulado exige um pouco mais do que o púlpito e uma exposição em sala? Não sei se o Micael está aqui ou ele caiu de novo. Ele caiu de novo, ele está sendo arrebatado toda hora. Toda hora ele está sendo arrebatado, nós temos que ficar buscando ele. Chegou aí, ó. Chegou? Voltei. Ei, Micael. Vamos lá. Micael, você está ouvindo aí? A pergunta que eu fiz é se você, como pastor, acha que quando você está ministrando uma aula, né, um estudo bíblico, ou estudando um estudo bíblico, ou ministrando uma aula na escola dominical, expondo a palavra de Deus num culto solene, será que isso pode ser considerado uma forma de discipulado, ou o discipulado vai além disso? Essa foi a pergunta. Ele caiu de novo, mas vamos lá. Eu, particularmente, Cléo, eu acho que todo ensino na igreja, toda pregação, todo estudo bíblico, todo professor de escola bíblica dominical, não é só um discipulado, mas também um aconselhamento, né? Às vezes nós temos um estereótipo de discipulado e aconselhamento que deve ser no gabinete pastoral,
com hora marcada, e eu acho que a nossa visão tem que ser um pouco mais ampla, porque todo ensino dado na igreja é um caminho de discipulado, porque o discipulado é ensinar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quando o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, está falando com o seu discípulo Timóteo, ele vai dizer, Timóteo, tudo que você aprendeu, você transmita isso a homens coerentes, piedosos, para que eles multipliquem isso. Então, veja, ensino, né? Essa questão de ensino. Então, todo sermão, no meu ponto de vista, todo sermão, todo estudo bíblico, toda aula de escola bíblica dominical, desde que seja a fonte, o fundamento maior, a palavra de Deus, obviamente, nós estamos num movimento de discipulado. Em alguns momentos, eu acredito, que discipulado, ele, na visão um pouco mais ampla, é eu arduamente investir na vida de pessoas, que isso fará com que eu exerça um tempo extra do que o que nós temos como programação do ensino bíblico sistemático na igreja. Durante a semana, um encontro, um café, uma boa conversa, um bom ajuntamento. Mas para mim, particularmente, todo ensino, todo alvo, todo preparo para a sua equipe de ministério da igreja, o que deve ser apontado é tudo que ensinarmos aqui é para que essas pessoas aprendam a seguir a Jesus Cristo e alcancem maturidade espiritual segundo o coração de Deus. Eu achei interessante quando o senhor cita o café, né? Porque às vezes até entre uma aula e outra, entre a entrada e a saída, né? Sem a gente perceber, às vezes até sem ter a intenção, o discipulado está acontecendo ali, né? Micael, fica à vontade. Eu acho que o que nós devemos pensar também é que não é só isso, né? Não é só EBD, não é só exposição da palavra no domingo. A gente pensa que somente que discipulado é algo estruturado, formal, que é uma vez na semana, e que isso se resume a discipulado, onde um senta de um lado da mesa, o outro do outro, e nós vamos transmitir a conteúdo. Mas o que nós não paramos para pensar é que em todo o nosso dia nós estamos transmitindo opiniões. E toda opinião que tem princípios e valores contidos, ela está trazendo um certo tipo de discipulado e aconselhamento. Eu acho que nós poderíamos pensar que discipulado também pode ser aquele fato de você trazer alguém para jantar na sua casa, de você assistir um filme junto com eles e debater aquele assunto com uma visão bíblica, de ter uma conversa no futebol e aquilo ali pode gerar ali uma expressão do evangelho. Então, eu acredito que o que nós precisamos também ter a disposição de fazer é saber que o discipulado é um caminhar junto, lado a lado com alguém, não só na questão de transmitir um conhecimento de vamos debater um livro, vamos meditar no versículo, mas trazer alguém para perto, para que o outro possa ver como é que você trata a sua esposa, como é que você cuida do seu filho, quais são os programas de televisão, como é que você se comporta em determinada área, quando você está no engarrafamento, qual é a sua postura. Então, eu vejo que o discipulado ele vai muito mais além do que isso. O nosso erro é pensar que é somente quando é algo estruturado, formal, uma vez por semana, na transmissão de um conteúdo. E nós não temos aquela disponibilidade de, no dia a dia, trazer alguém do nosso lado para que vamos crescer juntos aqui. E saber que aquele que está discipulando, ensinando ou aconselhando, também é um pecador. Também é alguém falho que carece da graça de Deus. Porque às vezes quem está discipulando, ensinando, o outro lado pensa que você é superior. Mas não, diante da cruz de Cristo, somos todos iguais. É interessante nessa fala, porque quando você olha para o exemplo de Jesus, né, foi exatamente isso. Ele ensinava a pregar, ele ensinava, né, toda essa parte, a cura, e só que os discípulos estavam sempre com ele, né? Então, eles tinham esse contato, eles viam o exemplo de Jesus. Então, acho que é muito importante. Comiam, né? Dividiam, oravam juntos. Então, era uma observação além do que estava se falando, né? E isso se resume em vida, né? A vida para outras vidas, né? E vocês dois, assim como todos os pastores, né, estão passando por um momento de extremo desafio devido a essa pandemia. O pastor
Douglas já até falou um pouquinho, né, sobre isso. E às vezes a gente tem a sensação assim, né, de que tá, ou tudo parou, ou então está muito devagar. Como que tem sido isso na igreja de vocês, aí na realidade de Ribeirão Preto? A maior dificuldade, eu acredito, foi do ano passado, que nós ficamos aí quase perto de 150 dias com toda a igreja fechada, né? E o início foi muito difícil, porque nós tínhamos que trazer aqui algumas soluções para manter os membros da igreja conectados com Deus e a igreja conectada com o membro, no sentido de que, mesmo fechados, nós deveríamos estar nos conectando, reconectando, usando bem a expressão de computador, né, de online da vida aí. E essa foi uma grande preocupação. Mas nós trabalhamos aqui muito por gravações de cultos, nós trabalhamos aqui um projeto que nasceu e que ficará, dependendo da pandemia, a palavra do dia, pequenas meditações que eu, reverendo Micael, seminarista Pedro, fazemos durante a semana. Criamos um manual pequeno, não tão exaustivo, para um culto doméstico que é lançado 2 vezes por semana. Depois nós viemos a ter a flexibilização, voltamos a, de novo, abrir a igreja e receber uma lotação mínima autorizada pelos órgãos sanitários estaduais, municipais, 30% do que é capacidade da igreja, e passamos a transmitir todos os nossos cultos, passamos a transmitir, excepcionalmente nesse período aqui, Ribeirão Preto tá nessa abre, fecha, então a escola dominical da classe de adultos nós estamos transmitindo, desafiamos os professores de algumas classes infantis da escola bíblica dominical a fazerem o mesmo, e nós somos gratos a Deus pelos nossos professores do departamento infantil que fizeram isso e fazem até hoje isso de uma maneira muito com responsabilidade e com ânimo, né? Enfim, nós tivemos que nos reinventar, não é? Embora a nossa posição pastoral aqui ainda cremos que não seja tão saudável a estarmos remotamente, eu acredito que eficazmente sempre o ajuntamento gente com gente, segundo a palavra de Deus, é mais eficaz no que se diz respeito à definição de comunhão e koinonia do que transmissões online, etc. Mas é o que temos para fazer, então nós estamos fazendo por enquanto. Quer dizer, só parou quando vocês foram forçados a parar, né? Mas na medida que foi abrindo, sim, vocês foram, como você disse, se reinventando, né? Sim. Em relação ao discipulado formal hoje, vocês estão com um discipulado formal na igreja hoje? Se vocês estão, como que vocês estão fazendo isso? Mica, sua vez. Não tem som, Mica? Hoje existe. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Oi, Mica. Hoje a internet não está ao meu favor. Ela não está te ajudando, né? Bom, pastor, vamos então prosseguir. Porque... Vamos lá. Ok. Vem para cá, eu perdi o sinal.
Ele invadiu meu gabinete aqui agora, porque ele perdeu o sinal lá. Tá. Quando nós chegamos aqui em 2016, Cléo, você muito bem disse, a gente tinha uma carga de experiência nessa questão de aconselhamento e discipulado. Então, o nosso projeto, o nosso sonho na Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto é fazer a igreja ser conselheira e discipuladora. Não é isso toda a igreja. Então, hoje nós temos projetos discipulados quase que em todas as faixas etárias de uma maneira intencional. Nós temos grupos de discipulados, por exemplo, acontecendo com mulheres na igreja de várias faixas etárias, casadas, solteiras, adolescentes. Temos um projeto de discipulado com os meninos, homens, tanto homens casados, com jovens e adolescentes. Não é? Então, a igreja tem aprendido neste curso aí de vida e desse novo projeto de discipulado e caminhada, a colocar em prática esses grupos de discipulados aí intencionais, não é? E aí com hora, com texto, com livro, sempre buscando os ensinos da palavra de Deus. Este ano nós intensificamos um pouco o material de aconselhamento bíblico, mas veja, a igreja está começando a ter essa cultura bíblica um pouco mais refinada, não é? Para que a gente continue caminhando isso de uma maneira muito especial. Pastor Douglas, o seu som foi bem reduzido. Voltou? Voltou, agora voltou. O pastor, eu penso que talvez até a curto, né, mas a longo prazo, o quanto isso não vai facilitar a vida dos pastores, né? E como isso não vai dinamizar a santificação da igreja, né? Desse processo de ajuda mútua com esse trabalho que o senhor está fazendo, né? Então, eu imagino que deva ser, sim, um trabalho muito bom, né? Muito promissor no sentido de levar as cargas uns dos outros, né? E não ficar uma pessoa, no caso os pastores ou o presbítero, né? Sobrecarregado com essas responsabilidades, né? E o senhor tocou aí no Ministério de Mulheres, né? Que em todas as faixas etárias está acontecendo. Então, quando eu pelo menos, né, a gente sempre foi orientada e a gente vê que é recomendado mulher discipular mulher e homem discipular homem. Sendo vocês homens, que orientações que vocês dariam para as mulheres que desejam discipular outras mulheres? Eu vou falar um pouco agora, né? Eu acho que o que deve acontecer é a mentalidade das mulheres ter um pouco mais de paciência. Vou usar essa expressão porque existe hoje na igreja uma divisão que acho que não é muito benéfica, no sentido de que jovens só querem andar com jovem, as casadas só com as casadas que têm filho só saem com casados que têm filho, mas eu acho que deveria ter a mentalidade de corpo, principalmente assim, não só das mulheres, mas dos homens também. Naquele sentido das mais velhas ensinarem as mais novas e de ambas crescerem juntos no conhecimento do Senhor. Eu acho que poderia existir mais disponibilidade e paciência, porque parece que chega um nível da vida que as mulheres casadas dizem assim, eu não tenho mais paciência com quem é novo, eu não tenho mais paciência com adolescente, eu não tenho mais paciência com quem não está na mesma idade ou no mesmo curso da vida, né? Então eu acho que a gente, entendendo o papel de corpo, as mulheres poderiam ter mais essa capacidade aí, não só mulheres, mas homens, toda a igreja nesse sentido, de saber que temos uma responsabilidade diante do Senhor de capacitar uns aos outros no conhecimento da palavra. Eu faço uma diferença aqui, Cléo, quando a gente fala de aconselhamento bíblico, que aí é uma questão de que uma pessoa vai abrir o seu coração para os problemas que ela está enfrentando, eu acredito que essa questão de mulher com mulher, no sentido de trazer uma
mulher piedosa para ajudar esta irmã a resolver os problemas, eu acredito que isso é, de fato, uma ferramenta importante. Mas quando eu falo de discipulado na igreja como um todo, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque veja que a palavra comunhão e comunidade, ela não encurta a margem da igreja, ela amplia a margem da igreja quando a gente fala de comunhão. É algo muito interessante, e quem sabe aqui é um vício que nós vamos pensar muito na igreja local, é o seguinte: chega uma mãe solteira e a gente acha que o melhor grupo para essa mãe solteira se adaptar na igreja e no ensino é se a igreja pode criar o ministério de mães solteiras. Então, a igreja corre alguns riscos de começar a fazer alguns programas que lá fora é a mesma coisa. Não é? Por que essa mãe solteira não pode ser encaminhada a uma família ou a um casal da igreja? Não é? O jovem chegou na igreja, então ele precisa ir para o MP. Não é? Com todo respeito aos alcoólicos anônimos, mas parece que a igreja trabalha com uma certa ferramenta, achando que ela é eficaz, mas não estamos fazendo nada diferente do que lá fora se faz. Quando a gente fala de comunhão nessa questão de corpo discipulado na igreja, não é? A gente tem que pensar um pouco além disso, não especificamente, estou falando em discipulado, tá bom? Eu acredito que uma família é capaz de investir na vida de um solteiro, na igreja em discipulado. Eu acredito que um solteiro, por conhecimento bíblico, é capaz de discipular um casal nos ensinos da palavra de Deus para aquele caminho. Quando se trata de aconselhamento, obviamente isso é um pouquinho mais específico, e aí eu vou de fato para essa divisão. Mas falando de discipulado, não é? Eu posso ter um adolescente na minha igreja que ministre na minha vida pastoral tremendamente sendo usado por Deus, e ele é um adolescente da minha igreja. Eu posso ter uma senhora idosa, muito mais piedosa do que o seu próprio pastor, que estará ministrando na vida do pastor, ele sendo pastor dela. Não é? Então, quando a gente fala de discipulado, eu acredito que a gente precisa ampliar um pouquinho essa questão. Quando se fala de aconselhamento, então a gente traz um pouquinho mais de restrição a assuntos que, por exemplo, deve ser um pouquinho mais específico. Embora também o aconselhamento, em alguns assuntos, poderão ser tratados de outras pessoas. Não é? Ou que não seja praticamente do mesmo sexo. Eu já aconselhei algumas mulheres, quando esse aconselhamento exige um assunto um pouco mais de ordem feminino, da questão da mulher, eu encaminho, quando há necessidade, continuamos. Jovens ou adolescentes, crianças, por exemplo, não é? A gente aconselha, um adulto aconselha uma criança, sim, não é? Então, quando a gente fala de aconselhamento, eu acredito que em algumas áreas é mais específico. Quando eu penso em discipulado, que é ensino bíblico nessa caminhada com Jesus Cristo, a gente vai perceber que no Novo Testamento não existia muito essa divisão, né? A igreja do primeiro século, ela não tinha essa a questão partida, né, de algo muito específico um para o outro. A gente não vê muito isso. Até porque, quando a gente pensa em discipulado, vida na vida, se você segmentar, deixou de ser discipulado, né? Então, sim, é bem interessante, muito importante. De que maneira bíblica os pastores devem, né, ou podem atuar efetivamente no discipulado com os membros da igreja dele? Assim, seria, né, como vocês poderiam desafiar ou incentivar os membros da igreja ao discipulado? Cléo, eu penso que o nosso maior desafio a incentivar a igreja, acho que o papel do pastor é esse papel de capacitar, de instruir, de orientar, e a gente tentar ser o mais bíblico possível nos nossos ensinamentos, levando a igreja a reconhecer o papel dela e aquilo que o Senhor exige. Porque, veja, o nosso papel é apenas capacitar, instruir, mas quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus.
Então, acho que as ferramentas que o Senhor nos deu são essas, de ensinar, de mostrar através do nosso exemplo, de capacitar a igreja, de dar os meios possíveis, mas aí quem vai capacitar e confirmar isso no coração de cada um é o Espírito Santo de Deus. E é disso que a gente deve se confortar, porque senão nós vamos achar que fracassamos, que estamos no caminho errado, ou que não é dessa forma. Mas o que deve confortar o nosso coração é que o nosso papel é capacitar a igreja. O Espírito Santo é que vai convencer nesse sentido. Amém. E pensando nisso, o pastor Douglas já trouxe um pouco aí da realidade de vocês, como vocês estão trabalhando fortemente essa questão de discipular, né? Formando um, discipulando o outro. Eu fico curiosa para saber, assim, qual seria o nível de consciência que os membros da igreja de vocês têm sobre, se vocês já conseguem avaliar esse nível de consciência, né, de um ser discípulo do outro, um discipular o outro, ao mesmo tempo que ele discipula, ele é um discipulador. Já dá para perceber mudança na consciência da igreja? Eu acredito que sim. Na igreja local aqui, sim. Eu não tenho hoje um parâmetro para te dizer a nível da igreja brasileira. Mas uma coisa que a gente costumeiramente vê na igreja é um membro que vem consumir um programa e aí ele vai embora para a casa dele. Então ele vem, ele tem a ideia de participar de um culto no domingo, ele tem a ideia de participar de um programa, e o que nós devemos ensinar para a igreja local é que todos os membros de uma igreja local, eles precisam mudar essa definição. Eu não vim participar, eu vim trabalhar. Eu vim aqui para investir na vida daquele que está ao meu lado, para que eu e ele, juntos, no aprendizado da palavra de Deus, possamos alcançar o alvo da maturidade de Cristo na nossa vida. Hoje eu consigo perceber que a nossa igreja aqui, ela tem uma visão um pouco diferente da ação do membro na igreja. Ele é um membro comungante da igreja, usando aqui os termos constitucionais da igreja, mas qual é a sua tarefa aqui? O Espírito Santo lhe deu um dom para que esse seja exercido na igreja, não é? E você precisa colocar isso em prática. E algo que a gente também precisa abrir um parênteses aqui, quem sabe essa também foi uma definição criada pela própria igreja no passado, e que isso prejudica. Não é o membro, ele vem, participa e vai embora. Não, ele vem aqui, ele vem pegar ferramentas, ele vai com essas ferramentas usar durante a semana, mas ele precisa vir aqui para trabalhar, para exercer aquilo que Deus tem colocado no coração dele, para o meu enriquecimento, inclusive. Não é? Para que ele seja usado na igreja, para o meu enriquecimento espiritual, inclusive. Não adianta nós termos um projeto de discipulado na igreja, onde daqui a um tempo, estes que foram discipulados não se tornem discipuladores. Aí eu acho que o projeto de discipulado não está tão coerente assim na sua funcionalidade. Ele precisa produzir, precisa multiplicar. Não é? Entendi. Vamos falar um pouquinho de vocês dois agora, né? Vamos aí mexer um pouquinho entrar invadir um pouco a privacidade. Entre vocês dois, acontece o discipulado? Se acontece, como que vocês fazem? Vocês podem falar um pouco sobre... Você viu que a gente está dividindo um fone aqui, né? Estou vendo aí que... Pois é. Eu estou vendo a vida na vida aí, hein? Com todos os protocolos. Com todos os protocolos sanitários, né? Estou vendo aí. Mas vamos lá. Esse ambiente aqui é onde acontece a maior parte aí dos discipulados, né? É essa aqui onde o pastor Douglas, ele fala da palavra, ele me orienta muitas vezes, e todo assunto que eu chego, ele vai tratar o meu coração, ele sempre tem um livro para me indicar e dizer assim, lê esse livro aqui. Mas não só no ambiente, no ambiente aqui, mas no dia a dia, nas nossas conversas diárias, nas nossas pedaladas aí, que o pastor Douglas
a gente tem pedalado aí por alguns dias, e uma coisa que ele tem me ensinado, mesmo que não é um assunto, porque a gente sempre fica preocupado em discipulado, no sentido de que o que é que eu devo fazer como crente, o que é que eu não devo fazer, o que é pecado, o que não é pecado, mas vai muito mais além que o discipulado que ele fala, que ele faz comigo. Um exemplo que eu posso citar aqui é que o pastor Douglas é alguém que gosta de contemplar demais a natureza e a criação. E aí, sempre que nós estamos saindo da igreja, ou estamos pedalando, e ele diz assim, olha, Mica, olha a lua como é linda, olha a criação do Senhor, olha tudo. E eu sou do tipo que não parava para contemplar a criação. E ele diz, você precisa contemplar a criação do nosso Deus. Você precisa ver as obras e as maravilhas do Senhor. E assim, não é sentado no gabinete, é pedalando, é contemplando a lua, é contemplando as estrelas. E ele vai trazendo esses ensinamentos preciosos da palavra, não sentado no gabinete, mas em cima de uma bicicleta. Então, assim, acho que o discipulado nosso acontece no dia a dia, nas saídas, nos cafés, e isso vai acontecendo a cada dia. Então, todos os dias ele faz um discipulado comigo. Bacana. E o legal é que ele está aplicando, ele está vivendo o Salmo 19, né? Que os céus revelam a glória do Senhor. Então, ele está fora do contexto aí do gabinete, vamos dizer assim, mas lá essa palavra, essa vida está funcionando, né? No coração e na mente dele. Muito bacana, gostei aí. E o senhor, pastor Douglas? O Micael chegou aqui o ano passado e chegou num tempo difícil, porque ele acaba de chegar, não é? E aí a igreja e o mundo passa por todo esse fechamento, enfim. Verdade. Mas nós gastamos pelo menos toda terça-feira à tarde que a gente se encontra. Ele ficou agora com Covid há um tempo atrás, ficou um pouquinho mais ausente, se recuperando da saúde, obviamente. Mas praticamente às terças-feiras à tarde, ou quando nas quartas-feiras que ainda a gente tem transmitido os nossos estudos bíblicos, a gente gasta um bom tempo de boa conversa pessoal, de boa conversa familiar, de boa conversa ministerial. Eu costumo pensar o seguinte, crente não devia ter outra conversa a não ser das coisas de Deus. Às vezes a gente fala muito das outras coisas dos nossos dias, mas eu acho que entre nós crentes, a nossa conversa é como se Jesus Cristo tivesse estar ao nosso lado aqui. Está cortando, pastor. Cortou o som. Tá. Voltou, tá. Mas a ideia é que quando nós estamos juntos aqui conversando, é como se Jesus, e Ele está presente conosco, e qual é o assunto que nós iremos conversar? Será que os assuntos devem ser seculares, paralelos? Eu acho que não, eu acho que a conversa tem que ser extremamente espiritual. E aqui vai uma observação muito interessante. Nas nossas reuniões de conselho, a maioria dos assuntos são administrativos, ou a maioria dos assuntos deveriam conversar com os nossos presbíteros, com os nossos oficiais sobre as causas de Deus para a igreja. Eu acho que nós não devemos perder tempo, né? Conversar mesmo das coisas de Deus. Entre nós precisamos conversar das coisas do que Deus tem feito na nossa vida, o que Deus tem nos ensinado. Ele troca muito comigo essa questão da sua própria vida pessoal e ministra e me encoraja. Em alguns momentos eu confesso para os irmãos que estão nos ouvindo aqui, que nesse tempo de pandemia eu ameacei a dar uma fraquejada. Se não fosse aqui o varão aqui mais novo dizer, vamos, não é? Isso é importantíssimo. Isso deve existir dentro de nós, pastores, oficiais da igreja, enfim. Bacana. Eu até ia perguntar sobre isso mesmo, porque ele se colocou de forma bem clara, né, como discipulado, né, pelo Senhor. E aí eu ia perguntar isso, se em algum momento o Senhor também se vê como discipulando dele, né, como discípulo dele. E aí isso é muito bacana, muito. De fato. Muito. Micael não é o meu pastor auxiliar. Micael é pastor comigo na igreja. Não é? Ele é um irmão em Cristo que tem toda a capacidade de investir na minha vida, independente da minha idade, independente da minha carreira cristã, se é
mais anos ou de menos anos. Eu acho que isso não são cercas e não devem ser cercas. E sim aquilo que Deus manifesta na vida dele, na ação do Espírito Santo e na vida piedosa. Amém, amém. Muito bom, muito bom. Lorenzo, você está pecando aí, hein? Bom, agora eu quero falar um pouco mais sobre discipulador. Tem uma pessoa que você, os dois no caso, poderia citar como referência, porque marcou para sempre a vida de vocês, um discipulador? O pessoal que está nos ouvindo aí, nos assistindo, vai achar que eu estou jogando confete, né? Mas essa pessoa é a Cleo. A Cleo juntamente, e aqui, não sei se está aqui nos ouvindo e assistindo, a Márcia também, Zanuso. Acho que elas são duas mulheres que me ajudaram a ajustar o foco sobre o discipulado. Então, a Cleo sabe, e aí, desse período que eu passei em Votuporanga, ela sabia das dificuldades que eu tinha com essa visão de discipulado mais amplo. E ela me ajudou aí, juntamente com a Márcia, a ajustar esse foco de forma correta e trazer uma visão bíblica na prática, né? Então, não é só da teoria, mas ela me incentivou e me ajudou a todo aquele conhecimento que eu tinha agora ajustado da forma correta. Nossa. Então, eu agradeço demais ela aí, que Cleo e a Márcia, que foram as pioneiras aí, nos ajudaram nesse sentido. E aqui eu não estou jogando confete não, viu, Cleo? É só a realidade. Eu sei. Eu estou totalmente surpresa. Totalmente surpresa. Não, eu pensei que você fosse citar um senhorzinho de não sei quantos anos, lá quando você era criança. Eu fiquei bastante surpresa. Louvado seja Deus por isso. Não imaginava nunca. Toda a glória para o Senhor. Eu tive, Cleo, não só uma pessoa, eu tive muitas pessoas que investiram suas vidas na minha vida e não mediram esforço, tempo sobre isso. Mas eu não posso deixar especificamente em eu ter esse momento na minha vida de temor a Deus, essa semente plantada na minha vida de temor a Deus, veio da parte do meu pai. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Meu pai não era um homem letrado, meu pai não era um homem de posição, meu pai não era um homem de assim, inclusive muita comunicação, pasme isso, né? Porque quando a gente fala de discipular, a gente fala muito de algo falado, mas meu pai mostrou para mim o que é um homem que pode continuar enfrentando as circunstâncias difíceis da vida e ter a plena companhia e a sensação da companhia consoladora de Deus na vida dele. Era um homem que lia muito a palavra de Deus, e isso ficou muito marcado na minha vida. Não é? Chegou um tempo na minha casa que aonde você andava tinha uma Bíblia em cima da máquina de lavar roupa, tinha uma Bíblia dentro do banheiro, tinha uma Bíblia lá na salinha de estar. Teve uma época que ele distribuiu o Bíblia para tudo quanto foi canto da casa, porque ele queria mostrar para nós, filhos dele, eu e o Darcy, né, que também é pastor, de que importa nós crentes lermos a palavra de Deus. Então, especificamente, muitos influenciaram, mas essa imagem do meu pai, de ter um compromisso com a palavra de Deus, que fazia com que ele, mesmo sendo ele, com as suas falhas, ainda ter ali o compromisso de que a palavra moldasse o coração dele. Isso para mim foi muito marcante, muito marcante. No meu investimento pastoral, um homem que caminhou muito comigo e também investiu na minha vida foi o reverendo Ezequiel Zanã, em Araraquara. Eu não posso deixar de citá-lo aqui, porque foi exatamente num período da minha decisão de ir para o Ministério de Tempo Integral, um homem simples, também com as suas falhas, não é? Porque todos nós, humildemente bons discipuladores, precisamos reconhecer as nossas falhas. Foi um homem que investiu muito na minha vida nessa transição de decisão pastoral, né? De ir para o ministério, de tempo integral, etc. Então, esses dois nomes, meu pai, né, o seu Darcy, e o reverendo Ezequiel, foram dois homens que, neste momento, nessa secção de decisões da vida,
Deus usou tremendamente a vida deles na minha própria vida. Amém, amém. Que palavra de encorajamento vocês deixariam, né, um desafio para os pastores e para os membros da igreja sobre o discipulado? A minha palavra de encorajamento é que a gente obedeça a palavra de Deus. A discipulado é uma ordem, não é? E nós precisamos obedecer a Deus acima de todas as coisas, e discipulado é Deus colocar você no exato momento para que eu seja instrumento usado na vida ou na circunstância de alguém. Nós não podemos negligenciar isso, porque nós não estamos lidando simplesmente com uma circunstância, mas estamos lidando com a eternidade na vida dessas pessoas. Eu acho que essa responsabilidade é importante, não é? Encorajaria os membros da igreja em paciência em resultados, porque nós não estamos falando de hoje ou de amanhã, nós estamos falando daquele último dia, não é? E discipulado vai até o último dia. Quando a gente lê o evangelista Mateus, em Mateus capítulo 13, falar sobre a semente de mostarda, que é pequenininha, que quando plantada torna-se uma árvore. Isso leva tempo, e nós não precisamos preocupar-nos aqui com os resultados para amanhã, ou para mês que vem, ou para o ano que vem. Nossa preocupação deve ser que nós possamos ser usados por Deus na vida de pessoas, até aquele dia que Jesus voltar a buscar a igreja, não é? Então, não se preocupe com o resultado. Preocupe-se em ter a sensibilidade de compreender que Deus vai usar a sua vida de uma maneira muito especial, e pode ser que você nem veja esse resultado, mas lá na frente alguém vai lembrar, e Deus vai trazer na consciência de que naquele dia você, ou por uma atitude, ou por uma palavra, obviamente todas essas vindas da palavra de Deus, impactaram a vida e mudaram o curso das decisões daquele crente para ele ser mais maduro como Cristo. Amém. Amém. Muito bom. A palavra que eu deixo para os pastores, principalmente, é ter mais confiança na suficiência das Escrituras. Eu acho que hoje nós estamos, os discipulados, aconselhamentos, eles deixaram de ter base nas Escrituras e passaram para uma linguagem humanista, recheados de psicologia e recheados de filosofias desse tempo. Então, eu acredito que uma mensagem de encorajamento para os pastores é que eles precisam ser mais bíblicos, acreditando que quem transforma é a palavra. Quem vai dar vida é o nosso Deus. Então, nós não precisamos agregar a isso uma linguagem humanista. Eu vejo que os papéis hoje, principalmente discipulado de casais, não é encontrar o papel e a nossa identidade em Cristo, mas é levar o homem e a mulher a ser mais romântico. E isso não traz transformação. Então, eu acredito que os pastores precisam confiar mais na suficiência das Escrituras, buscarem ser mais bíblico, e não ter medo de perder o cargo, porque às vezes os pastores têm medo de capacitar a igreja, pensando que uma hora a igreja vai achar que eu não sou mais necessário aqui. E não ter essa visão humana, mas ter uma visão de que o nosso papel é capacitar a igreja com a palavra, e unicamente a palavra, porque é isso que vai gerar transformação. Amém. Amém. Pastores, eu agradeço muito, 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 né, como eu já coloquei aqui, por vocês terem aceitado o convite. Eu sei que vocês têm uma agenda aí lotada, que vocês têm vários compromissos, mas vocês estão aqui e nós aprendemos muito, foi muito bom. Que Deus possa, então, operar, né, na igreja como um todo, com essa visão de discipulado, né, de ser e fazer discípulos. Se vocês tiverem algo que vocês queiram acrescentar ou falar, então nós vamos aqui para as palavras finais. Pode dizer, é muito perigoso essa frase, viu, Cléo? Dizer as palavras finais não é uma boa colocação, né? Eu aprendi com um pastor amigo meu, que assim, olha, as palavras finais, né? As finais para esta live. Por isso que os dois ficaram calados. Nós já aprendemos isso. Ninguém queria se comprometer. Pois é. Eu nem pensei na cilada que eu estava colocando para vocês, mas assim...
da live, apenas da live. Mas que Deus abençoe. Nós estamos ainda, né, avisando aí, conversando com o pessoal, os nossos seguidores do YouTube. Vamos continuar ainda com as lives nesse período e depois a gente volta, né, para os nossos conteúdos lá no Conselhos da Cleo. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação. Parece que não tem perguntas, né? Não apareceu nenhuma pergunta. Esses pastores são muito claros, muito concisos, né? E ficou tudo muito bom. Então, uma boa noite a todos. Até o nosso próximo encontro. Um abração. Boa noite. Um abraço, Deus abençoe você. Quer tirar daqui?